Olá, você está aqui na Igreja Presbiteriana conosco. Estamos falando diretamente da Igreja Presbiteriana para o seu coração. Estamos num culto não presencial, não é um culto à distância, mas estamos falando da Palavra de Deus, como todo domingo fazemos. Estamos fazendo um culto online, mas não ao vivo. O meu desejo é que este culto se transforme em graça para a sua vida. Queria começar, como acontece sempre, lendo a palavra de Deus no livro dos Salmos, um salmo de Salomão. Salomão também foi, além de um poeta, foi um salmista, um proverbialista. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à volta da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida, e vejas os filhos dos teus filhos, e veja paz sobre Israel. É um texto realmente magnífico da palavra de Deus, falando sobre a vida comum de um trabalhador, de um dono de família, de um chefe de família, que saía para o trabalho e ele voltava feliz com seus feixes, trazendo a sua prosperidade e a sua riqueza, porque ele temia o Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que a gente aprenda a temer o Senhor. Temer não é correr de medo, é prestar honra, prestar reconhecimento da sua glória, se nutrir dele, ver nele a maior fonte de existência e de propósito para viver. Isto é que é confiar no Senhor e temer o seu nome. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, mais uma noite estamos aqui neste lugar, neste templo separado para louvor e adoração. Estamos, ó Deus, de forma indireta falando a muitos que nos ouvem nesta noite, que o coração que ouve, o ouvido que escuta, a alma que sente, possam ser nutridos, ó Deus, da Tua Palavra, e eles ao terminar este trabalho possam dizer: realmente Deus me abençoou, realmente Deus me falou, realmente eu quero confiar em Deus. Realmente eu quero ter uma felicidade não do mundo, mas uma felicidade que nasce do trono, da alegria, da glória do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Senhor, permita que os nossos corações, ao terminarmos, ó Deus, essa adoração, esse serviço sagrado, possa estar assim, cheio, ó Deus, de propósito, de ânimo para viver. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos. Amém. Muito bem, gente, nós lemos a palavra, nós oramos e agora a gente vai cantar. Há um canto que diz: a alegria está no coração daquele que conhece a Jesus. É verdade, a alegria está no coração daquele que ama Jesus, daquele que confia em Jesus, porque é a alegria que não passa, a alegria que é permanente, é a alegria que nasce da experiência que temos da vida ressurreta de Jesus em nós. O resto é adorno, o resto é perfumaria, porque a alegria nossa é o Senhor. Vamos nos alegrar na presença desse que nos traz a verdadeira felicidade. Bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, felicíssimo é o homem que teme ao Senhor. Vamos cantar a glória desse Senhor nosso Deus. Entrego meu viver por amor.
direitos dou, com orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu me rendo a ti, Senhor, com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu me rendo a ti, corpo, alma e espírito. Eu me entrego a ti, Senhor. Oh, vem sobre mim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor
Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Amém. Olá, gente, vocês que estão participando do culto conosco, quero trazer uma palavrinha para vocês sobre o nosso sistema de arrecadação. Só os membros da nossa igreja é que participam desta hora. Se um dia você que é visitante vir aqui em nossa igreja, você não vai participar desta hora, sinto muito. Se você quiser participar, deve se tornar membro da igreja para saber como nós recebemos, como nós administramos os nossos bens. Claro que precisamos de dinheiro, ar-condicionado, secretaria, departamento, as pessoas que trabalham conosco, pastor, todos nós precisamos. E muitos irmãos têm sido fiéis à igreja, mesmo não se reunindo aqui fisicamente, têm sido fiéis à igreja. Mas percebemos que alguns irmãos gostam de dar dízimos ou ofertas na igreja. É a mesma coisa que se você der no banco ou então ligar para a secretaria da igreja. Então você é bem-vindo. Você que ainda não fez isso e que por alguma razão se sente constrangido em fazê-lo, pode ligar para a secretaria da igreja, algum presbítero, algum diácono, ele chegará até você. Mas faça isso, porque é um privilégio que Deus tem dado a gente, através desse dinheiro, servir a comunidade de Jaú. Deus te abençoe. Um bom culto. Muito bem, já cantamos, já ouvimos a mensagem cantada, a palavra sobre as nossas arrecadações. Nossa igreja não parou. Não pense que ela está parada, não. Estamos trabalhando diariamente. Aqueles que são fiéis ao Senhor, os seus dízimos e ofertas continuam. Quem é fiel em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Vamos ler a Escritura Sagrada, o texto que será base para a nossa pequena meditação nesta noite. Salmo 40, diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas que Deus tem me feito, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Eu queria começar esta pequena palavra desta noite perguntando o que nós aprendemos com a pandemia.
É o mesmo que perguntar para Davi nesse salmo: Davi, o que você aprendeu com o seu sofrimento? Quando você estava num poço de lama, num tremedal de lama, quando o seu pé estava afundando, como ele diz, de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os pés sobre a rocha, me colocou uma música nos lábios. Davi, o que você aprendeu com o seu sofrimento? Há muita gente que talvez passe por essa pandemia sem buscar no meio da dor a grande experiência com Deus. Lembro-me quando eu era criança, na minha região, lá do Vale do Rio Doce, à beira daquele rio que a São Marco matou, nós tínhamos grandes fazendas com capim colonião, que falavam lá, capim alto, e de tempo em tempo era necessário queimar o capim. E era interessante que eu passava sempre férias nas fazendas dos amigos do papai, e às vezes também na pequena fazendinha do meu pai. Eu via os capins queimados. E logo outro dia eu voltava lá e tinha aquele cheiro de cinza, porque a chuva havia caído. Logo depois eu via alguma coisa verde, um broto, um rebento pequenininho saindo no meio das cinzas. Aquilo me chamava muita atenção. E hoje eu entendo que Deus faz assim muitas vezes conosco. Deus nos deixa no pó, Deus nos deixa na cinza, até que os nossos nutrientes se recobrem, até que a nossa experiência de fé se aprofunde, até que as nossas convicções bíblicas, teológicas e espirituais se sedimentem. Então, quando isso acontece, um broto mais forte, um broto mais verde, um broto mais viçoso começa a nascer. O que você tem aprendido nesta pandemia? Olha, o versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Nós chegamos a um extremo da nossa vida como cristãos e buscamos experiências diferentes. A humanidade chegou num extremo, no fronte da sua existência. Normalmente nós cristãos, quando nós, digo nós enquanto cristãos, buscávamos a nossa experiência na religião, quando a religião dominava a ciência, quando a religião dominava os saberes, quando a religião dominava os momentos lúdicos, quando a religião dominava tudo em nós, quando a religião era o centro do mundo e não Deus, nós colocamos a nossa confiança ali e vimos que isso desboroou com a reforma protestante, graças a Deus. E depois disso também colocamos a nossa experiência na razão. O iluminismo disse: olha, a religião não traz resposta para ninguém, dizendo Deus, mas não era Deus, era a religião, mas não interessa. Eles achavam que Deus não podia dar respostas para ninguém, porque a humanidade virou um caos com a religião, a humanidade era infantilizada, ninguém estudava, ninguém lia, a religião não é resposta para o mundo. A religião diz que o mundo está girando em torno da terra. Eles são loucos e não sabem que existe coisa melhor do mundo que a razão. A razão vai nos levar ao sentido da vida. E então entrou a época da Renascença, do Iluminismo, e no meio disso veio o protestantismo. Mas a razão levou o homem, o que eles diziam, agora a razão vai nos levar a uma Canaã. A razão vai nos trazer maquinário para os campos. Vamos encher os campos de trigo e de alimento para o mundo inteiro. Nós vamos criar um monte de jardins para o mundo. Vamos ser uma terra jardinada, porque já entendemos que a razão é o centro de todas as coisas. O centro não é Deus, o centro de todas as coisas é o homem. Então o homem começou a trabalhar com sua razão e com sua lógica. E sabe o que aconteceu? Explodiu a Primeira Guerra Mundial. E o homem ficou profundamente decepcionado com a sua razão. Aquilo que era irracional para o homem tornou-se realidade. A razão é que levou o homem a fazer essas grandes bombas atômicas para destruir, não para construir. A razão que criou aqueles aviões velozes e que voavam para destruir uns aos outros. A razão criou os canhões, aperfeiçoou o poder da pólvora, do chumbo, da arma. Então a razão foi uma grande decepção para os racionais. Sobrou o quê? Então eles disseram: nós vamos buscar um outro sentido para a vida que a religião não trouxe, que a razão não trouxe, mas que a ciência pode trazer. Então, ao invés de aplicar a razão
para se destruírem, aplicaram a ciência para a técnica, a razão para a técnica, para que pudesse produzir meios para que o homem pudesse viver melhor. A ciência é a resposta para o mundo, a ciência é a resposta para a felicidade humana. Nós devemos encontrar nos compêndios de ciência a resposta última para a queda do cabelo, para a obesidade, para o câncer, para as doenças neuronais. A ciência é capaz de nos dar as respostas últimas para a existência. De onde venho, para onde vamos, como é que é o mundo, como é que são os átomos, como eles se fissuram e se ajuntam. Nós temos resposta para o mundo. O que trouxe a ciência? A Segunda Guerra Mundial. Então não sobrou mais a religião, não sobrou mais a razão, não sobrou mais a ciência, sobrou agora o vazio. Que realmente a pandemia tem nos ensinado. O que aprendemos? Que essas coisas não trazem resposta para as angústias mais profundas e últimas do coração humano, para as demandas além da psique, para as demandas da alma humana, para a demanda eterna, da eternidade do espírito humano. É isso que a religião não pode responder. Deus sim, a palavra sim, o espírito sim. É isso que a razão não pode trazer, é isso que a ciência não pode trazer. São coisas que estão além desse estilo de raciocínio, dessa categoria de pensamento. As pessoas usam esses instrumentos como a religião, a razão e a ciência para responder coisas fora de categoria. Não se pergunta a um pai ou uma mãe quantos % você ama mais o seu filho mais velho do que o mais novo, ou do mais novo que é o mais velho. Por que a gente não pode perguntar isso? Porque não é categoria. O amor não é categoria lógica, nem racional. Está fora de categoria. Então, quando buscamos respostas para o homem, nós estamos nesses mundos da religião, da razão e da ciência, nós estamos fora de categoria. Há coisas como o amor, só o coração responde. Há coisas como a fé, que só Deus pode dar, que a lógica, a religião, a razão não podem fazê-lo. Então, eu estou dizendo isso porque nós chegamos ao extremo das nossas buscas. Nem a religião, não a razão, não a lógica. Chegamos no extremo. A conclusão que eu tiro é o seguinte: ou é Deus na nossa vida, ou é nada. Ou é Jesus que vai nortear o nosso coração, ou é nada. Eu posso dizer tranquilamente em termos existenciais: se não há Deus, também não há mais nada. Porque tudo aquilo que o homem podia nos trazer não nos levou a lugar nenhum. Ou é Deus, ou é nada. Ou é o Jesus ressurreto na nossa vida, ou é nada. Eu não estou sendo unilateral. Eu estou trabalhando com coisas lógicas, como a história, como a razão, como a ciência, como a religião. Estou mostrando que isso não levou a nada. Nada quando eu digo de existência humana, de sentido último para a vida. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, quais são os projetos para a minha vida, para que eles tenham sabor e cheiro de eternidade. É disso que eu estou falando. Ou é Jesus ou é nada, ou é Deus ou é nada, ou é o Espírito ou não é nada. Mas a Bíblia diz, nesse texto, no versículo 4, bem-aventurado, feliz é o homem que põe em ti a confiança. Esse texto é uma ofensa ao antropocentrismo, ao centro do homem como solução para todas as coisas do homem. Davi chegou-se à conclusão, depois de tanto sofrimento, depois de tanta luta, ele disse: olha, eu aprendi uma coisa, olha o que aconteceu comigo. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, tirou-me de um tremedal de lama, e me firmou os pés, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas
temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem, Senhor, que põe em ti a sua confiança. Davi estava dizendo nesse texto que ele não confiava nos homens. A felicidade do homem, de Deus, de confiar em Deus, está em não confiar no homem. Quando eu falo confiar, é em última instância. É colocar como última solução para a sua vida. O salmista, no capítulo 20, versículo 7, diz: uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. As batalhas de Davi não estavam na força dos homens, as vitórias de Davi não estavam nas forças dos carros, nem dos cavalos e dos seus cavaleiros. A vitória de Davi estava no nome, na autoridade do Senhor. Isso não quer dizer que Davi não lutava, que ele não era estrategista, mas a confiança não estava na sua arma, nem na sua experiência como guerreiro, nem na sua espada, nem nas suas estratégias. Em última instância, a sua vitória estava no nome do Senhor. Ele diz no Salmo 20, versículo 7. Judá, em Isaías ele gasta 2 capítulos, pelo menos, 4 na verdade, 30, 31, 32, 33. Mas esses 2 primeiros capítulos, 30 e 31, Isaías gasta todos esses 2 capítulos chamando Judá para olhar para Deus. E é interessante que o tema em negrito do capítulo 30 está escrito: Egito é homem. O Egito é homem. O que significa? Que a Síria estava prometendo invadir Judá. E então os hebreus de Judá diziam: nós temos poder, porque nós temos o Egito ao nosso lado. E Isaías, ironicamente, mostra para o povo de Judá quem era o Egito. O Egito tinha cavalos só, carruagens só, exércitos só, mas o Egito é homem. Eu fico embasbacado de ver como as pessoas estão interessadas na voz dos cientistas. E muitos não são nem cientistas, são pseudocientistas. Hoje qualquer pessoa fala sobre remédio, qualquer pessoa fala sobre ciência, qualquer pessoa fala sobre trabalho profilático, pessoas que não têm competência nenhuma, até mesmo médicos que não têm especialidade e competência nenhuma, começam a falar sobre essas coisas, e nós começamos a buscar nesses ícones, nessas vozes, respostas para uma porcaria, desculpa a expressão, de uma pandemia, para um vírusinho que tem um poder tremendo de nos engolfar, de nos devastar, e ficamos buscando sofregamente. Não estou dizendo que a gente não deve buscar conhecer, que não deve buscar pesquisar, mas o cientista é homem, a ciência é homem, os laboratórios são homem. Se essa pandemia passa, outra virá. Não estou sendo pessimista, eu estou querendo que a gente coloque o coração naquilo que permanece. Coloque a fé naquilo que vale a pena a gente ter fé. Não ter pé num barco furado, pensando que esse barco vai atravessar o Atlântico para nós. Não atravessa. Judá então disse: nós estamos seguros porque estamos do lado do Egito. E no capítulo 31, versículo 8, ele diz: o Egito é homem, a Síria vai acabar com o Egito e vai chegar perto de vocês. Como que tem sido a nossa experiência nesta época? Queridos, vocês sabem que eu sou a favor da ciência, eu não sou nenhum ignaro, nenhum ignorante. Nós temos que buscar as possibilidades que Deus tem dado ao homem, mas Deus, lembra do rei Asa, um rei maravilhoso, um homem de Deus, que teve um problema no pé, e ele morreu por causa daquela doença no pé, e o profeta disse: sabe por que você vai morrer, Asa? Não por causa da pequena doença do seu pé, qualquer um poderia sarar essa doença, curar, mas o problema é que você buscou primeiro aos médicos, e não ao Senhor. O homem feliz, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. A palavra bem-aventurado aqui é feliz, não é mais do que feliz, porque ventura é felicidade. Ele é bem feliz, ele é felicíssimo, porque ele sabe das limitações da religião,
sabe a limitação da razão, sabe a limitação da ciência, mas Ele conhece o poder ilimitado de Deus. É aquele que pode nos dar muito mais do que pedimos ou imaginamos em pedir. Tudo que você imagina de grande e de glorioso, Ele é capaz de dar infinitamente mais, conforme diz Paulo em Efésios, o seu poder que opera em nós. O Cícero está sendo um obscurantista, está abandonando a razão, a lógica, a ciência. Não, eu não estou sendo obscurantista, eu estou levando você a ter um sentimento de confiança naquilo que permanece, naquilo que vive para sempre, naquilo que produz cura, não só por uma pandemia sazonal, mas que cura a nossa alma para a eternidade. Eu estou querendo que a sua mente saia um pouco dessa angústia circunstancial e pontual e passe para uma outra instância, para uma outra categoria, para o numen, como diz Emmanuel Kant, e encontre a sua verdadeira fé no verdadeiro Deus. Egito é homem. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Se o Senhor não tivesse ao nosso lado, Israel que o diga, nos teriam devorados vivos. Então a felicidade nossa está em não confiar em homens e não confiar em nós mesmos. Davi já havia desistido dele mesmo. Jó já havia desistido dele mesmo. Jó se debateu, até desistir dele. Davi se debateu, até desistir dele. Pedro debateu, até desistir dele. Lutero debateu, Agostinho debateu, até desistir deles. E então, o limite do homem é o início da obra de Deus. Eu confio não nos homens, eu não confio nos homens, eu não confio em mim mesmo. Bom, eu sou pastor há mais de 40 anos. E eu tive a bênção, a felicidade de ser sempre querido pelas igrejas pelas quais eu passei. Eu pastoreava uma igreja com 900 membros. E por alguma razão, que só Deus sabe, eu sei agora, eu saí daquele lugar, fui pastorear uma igreja com 90 membros. Eu pensei comigo mesmo, vou virar aquela igreja de cabeça para baixo. Minha primeira igreja tinha 600 membros. Essa igreja tem 900 membros. Chegar naquela igrejinha, eu vou fazer o maior sucesso. Eu não falava assim, porque eu sou muito hipócrita. Mas eu dizia, coitada daquela igreja, eu pensava dentro de mim, eu vou virar isso de cabeça para baixo. Meus queridos, eu nunca fui tão humilhado. Eu nunca sabia, nunca soube o que era um pastor que não era amado. Uma igreja desse tamanho, jogar aquele pregador lá no chão. Porque eu confiava em mim mesmo, confiava no meu potencial, confiava na minha experiência, confiava em tudo aquilo que eu aprendi nas leituras de livros e páginas. Eu papirei a vida inteira e faço isso até hoje. Então eu achava que aquilo era o suficiente para mim, sabia e sei grandes partes da Bíblia de cor. Eu vou chegar lá, eu fui para o caos, eu fui humilhado, desprezado, eu desaprendi a fazer oração, desaprendi a pregar. Sabe por quê? Porque eu confiava em mim mesmo. Dali para frente, nunca mais eu confiei no Cícero. Nunca mais. O que eu aprendi com Deus naquelas madrugadas insones era o seguinte: ande na minha presença e ser perfeito. Dali para frente, só caminhei assim, tentando andar na presença de Deus e buscando a perfeição não humana, mas tentando alinhar e perfilar o meu caráter com o caráter de Deus, com a vida de Deus, com o comportamento do seu filho, porque eu sou um Jesusado, o negócio meu é Jesus,
Eu não quero vestir roupa igual a igreja tal, eu quero ser como Jesus. Eu não quero cantar igual fulano, eu quero ser como Jesus. Eu não quero pregar como fulano Beltrano, eu quero ser como Jesus. Eu não quero que a minha igreja seja, eu quero que a minha igreja seja como Jesus. Não quero que meus filhos, eu quero que meus filhos sejam como Jesus. Parei de confiar em mim mesmo. Jeremias diz, no capítulo 17, versículo 7, que ele aprendeu a confiar em Deus. E no capítulo 17, versículo 5, ele diz: maldito é o homem que confia no homem e faz dele, do homem, do seu braço, a sua salvação, e aparta de Deus o seu coração. Muitos acham que esse texto está falando do maldito que confia no homem, no outro homem. Não, é que confia nele mesmo. Maldito é o homem que confia nele mesmo e faz do seu braço a sua salvação. Esse afasta de Deus. Nós temos que ter amigos, nós temos que confiar em outros irmãos, em outros homens e irmãos confiáveis, irmãs e irmãos confiáveis. Nós temos que aprender a confiar nos outros também. Óbvio, cada um com o seu extrato, cada um com a sua instância. Nós não podemos ser inocentes, nós temos que ser mansos como a pomba e prudentes como a serpente. Temos que aprender a confiar em graus diferentes, com pessoas diferentes. Não sejamos tão ingênuos, mas temos que confiar no homem sim. E Jeremias não está falando de confiar num amigo, de confiar no irmão na fé, é de confiar nele mesmo, de fazer do seu braço o seu poder e se afastar de Deus. É isso que ele está falando. Você quer felicidade? Pare de confiar em você. Entregue as suas probabilidades, o seu potencial, entregue a sua vida a Deus. Diz: usa aquilo que o Senhor me deu para a tua glória, para o louvor do teu nome. Há quanto potencial parado dentro da igreja, por ser tímido, por ser medroso, com medo do confronto, com medo da calúnia, com medo da mentira, do bullying. Coloque-se nas mãos de Deus, mas não se coloque na sua mão, porque você, quando faz isso, está se escondendo atrás do seu eu. Jeremias dizia: maldito é o homem que confia em si mesmo, que faz da sua carne o seu braço e o seu coração se afasta de Deus. Muitas vezes, e não poucas, muitas vezes, nós somos derrotados porque confiamos em nós mesmos, porque queremos entabular os nossos planos, planejar as nossas estratégias e depois chegar diante de Deus e dizer: Deus, assine embaixo. Deus não vai fazer isso. Deus não vai assinar a sua estratégia. Ele quer que você busque a sensibilidade do Espírito para criar com Ele um modelo de vida, um jeito de viver, um jeito de guerrear, um jeito de batalhar, um jeito de vencer, um jeito de se humilhar e ser humilde, e um jeito de enfrentar, arrostar, peitar as situações. Então, a felicidade de Deus, do homem em Deus, está em não confiar no outro, em não confiar em nós mesmos, diz o profeta. Muitas vezes nós nos sentimos derrotados, porque isso acontece conosco. Nós colocamos a nossa experiência nos homens, a nossa esperança nos homens e não em Deus. Os homens não salvam nada em nós, nós mesmos não temos poder em nós, só o Senhor é que pode nos trazer a nossa salvação e a nossa existência para um futuro melhor. Onde você está nessa pandemia com relação à sua confiança em Deus? Melhor, feliz é o homem que confia em Deus. Onde está a sua felicidade? Onde está? E quando você tem, ela permanece? Ela produz frutos eternos? Se não, ela é só confiança em outro? Ela é só confiança em você mesmo? Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se estribe no seu próprio entendimento, diz o Salmo 40, versículo 4. Deus nos deu tanta coisa para fazer, mas nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor.
Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. As pessoas temem mais a Deus quando vivem com você. Se sim, é porque a sua confiança não está no homem, não está em você, está em Deus. Ou é Deus, ou não é nada. Deus nos ajude, meus irmãos, nesse tempo difícil, meus amigos, a passarmos dependurados na graça do nosso Deus. Amém. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Ela é viva, ela mexe com as nossas estruturas e ela endireita o nosso caminho, ela aponta, Senhor Deus, para o nosso futuro. Ó Deus, permita que a gente possa ter alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que a nossa confiança não esteja nos cavalos do Egito, que a nossa confiança esteja no nome do Senhor, para que os assírios caiam e sejam derrotados diante de nós. Ó Deus, é o que pedimos-te, misericórdia para o teu povo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vocês e semana que vem a gente volta para falar da Escritura Sagrada, da Bíblia, e a gente possa tirar do meio das cinzas da nossa experiência algum caule, algum broto, algum rebento novo para a gente continuar vivendo, tá bom? Deus abençoe vocês e eu vejo vocês no próximo domingo. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito estejam com vocês e com todos aqueles que confiam no Senhor, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, Deus abençoe vocês, um grande abraço, eu vejo vocês domingo que vem. Tchau.